Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de João 4, de 23 a 26. João 4, 23 a 26, que tem por tema: porque Jesus diz, eu sou o Messias. Amém? Glória a Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o Messias. Amém? Há muitas pessoas famosas no mundo, não é verdade? Há muitas pessoas famosas. Algumas são bem conhecidas na comunidade, cidade ou país onde vive. Outras são conhecidas no mundo inteiro. No entanto, apenas saber o nome de alguém famoso não significa que você realmente conhece a pessoa. Não é verdade? Não significa que você realmente conhece a pessoa. E não significa que você conhece detalhe da vida dela, sobre sua formação e o tipo de pessoa que ela realmente é. Não é verdade? Pessoas em todo o mundo já ouviram algo a respeito de Jesus Cristo, embora ele tenha vivido na Terra há uns 2000 anos atrás. Não é verdade? Mas muitos sentem confuso quanto quem realmente foi Jesus. Não é verdade? Então por isso que ele teve que se apresentar como o Messias. Mas por que ele se apresentou como Messias? É isso que eu vou revelar para você e o significado dele ser o Messias. Amém? Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque Jesus diz, eu sou o Messias. Na passagem de João 4, 23 a 26. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia para acompanhar comigo. João 4, 23 a 26, que diz assim: Jesus disse, virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirma, pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Amém? Glória a Jesus. Lembra dessa passagem, né, que Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana lá no poço, né? E Jesus começa a conversar com ela, a explicar com ela. Jesus pede água a ela, né? E ela diz, por que tu me pede águas? Se tu és judeu, eu sou samaritana, e os judeus não se dão com samaritano. E Jesus diz, é porque tu não sabe quem pede a água. E a água que eu tenho para te dar, quem bebe dessa água jamais terá sede. E Jesus começa a dialogar com ela, a ter a conversa com ela, e ela fica meio que confusa, duvidando, né? Até que Jesus começa a revelar para ela coisas íntimas e pessoais que só ela falava no íntimo dela. E Jesus começa a explicar tudo para ela. É onde Jesus vem nessa passagem e revela para ela que ele é o Messias prometido, de acordo com a profecia dos profetas, que já tinha revelado para ela. Não é verdade? Quando Jesus reconhece que é o Messias, né, afirma que ele é o Salvador que tinha sido prometido pelos profetas. Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo
com a missão de perdoar os pecados e trazer salvação para toda a humanidade. Amém? Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, né, ele também revela isso, não é verdade? Ele revela. Ele é o primeiro filho e a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades por meio dele e para ele. Colossenses 1, de 15 a 22. Amém? Então, Paulo já tinha revelado isso. E Jesus começa a explicar para ela e chega a dizer a ela que ela teve vários maridos e nenhum era dela. Não é verdade? Então a ficha dessa mulher cai. A ficha dessa mulher cai e ela procura compreender e entender que quem estava pedindo água ali, naquele momento, era Jesus, o Cristo que ela tanto aguardava. Não é verdade? Então você pode imaginar que Jesus diz a ela, em João 4,10, Jesus diz, se você o conhecesse e soubesse o que ele oferece para a sua vida, você não deixaria passar nenhum minuto para fazer esta união com Jesus para a sua vida. Não é verdade? Aí Jesus revela a ela, tu não sabe quem te pede águas, né? Porque essa água é para matar a sede, mas a água que eu tenho vai mais além do que aquilo. E eu te pergunto, e agora? Quem é Jesus para você? Não é verdade? Quem é Jesus Cristo para você? E você vê também lá no livro de Marcos 8, de 27 a 29, diz assim, então Jesus afirmou para ela que está falando, né? Pois eu que estou falando com você sou o Cristo. Né? Então Jesus e os discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesaria de Filipe e num caminho lhe perguntou, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Aí Jesus diz, e vocês? Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então Pedro teve a revelação e disse a ele, e Jesus confirmou, é verdade. Pedro, tu falas verdade. Né? E por que Jesus diz que é o Messias? Jesus diz, eu sou o Messias, porque essa era a sua missão, profetizada no Antigo Testamento, ser ungido o Salvador prometido por Deus para trazer paz e esperança, redenção à humanidade. Ele afirma ser o Messias para cumprir o papel do profeta, sacerdote e rei que o povo esperava, sendo a ponte entre os homens e Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, essa declaração também identifica como ungido, que significa significado de Messias, em hebraico, uma figura consagrada por Deus para a salvação e o associar a profetas que apontava para um desentendimento de Davi, né, para uma descendente de Davi. A afirmação de Jesus é uma reivindicação de sua identidade messiânica. Identidade messiânica para os cristãos foi confirmado através da sua vida, morte e ressurreição. Amém? Glória a Jesus. Então, o significado de Messias, o que significa Jesus ser o Messias? Jesus ser o Messias significa ser ungido e refere-se a Jesus como Salvador prometido no judaísmo e cristianismo. A palavra Messias do hebraico significa Messias, né? Significa ungido. E biblicamente era um título para reis, sacerdotes, profetas que eram consagrados para uma função sagrada. Para os cristãos, Jesus é o Messias ungido por Deus
com o Espírito Santo para a redenção do pecado, enquanto para o judaísmo o Messias será um rei terreno de Israel. Até hoje, o povo de Israel acredita que Jesus ainda vai chegar, só que Jesus já foi e vai voltar. Não é verdade? Então, por isso que Israel está passando pelo que está passando. E muitas vezes Jesus diz que se revelou que era o Messias para que o povo aprendesse. E hoje, você vê muita gente dando profetada por aí, muitos falsos profetas, muitos falsos crentes, falsos sacerdotes, né? Eu não preciso nem dar detalhe, porque você está vendo várias coisas acontecendo. Não tem nem para onde correr. Não é verdade? Então eu te pergunto, quem é Jesus para você? Será que Jesus é o profeta para você? Será que Jesus é ungido? Não é verdade? Então você vê, para o cego, Jesus é a luz. Para os sedentos, Jesus é a água da vida. Não é verdade? Para o viajante, Jesus é o caminho. E para o doente, Jesus é a cura. Não é verdade? E para você, quem é Jesus Cristo? Amém? Então fica aqui. Porque Jesus disse, eu sou o Messias. Porque ele precisava revelar para aquela mulher a intimidade dela. E ela creu a partir disso aí. Porque é pela fé. Amém? Agora eu quero orar por você. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Éfesos 6, 11 e 10, que diz, finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra a cilada do diabo. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, fortaleça-me para resistir ao inimigo. Senhor Jesus, obrigado porque sofreste e morreste na cruz por mim e ressuscitasse para vencer a morte e o inferno. Meus inimigos foram derrotados por causa do que fizeste, Senhor. Muito obrigado, porque me deste toda autoridade sobre ele, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, permita-me reconhecer quando o inimigo está ganhando território em minha vida. Também eu te peço que ajude-me a usar a autoridade que me concedeste para derrotar Satanás em todas as áreas. Ajuda-me também a orar e jejuar com frequência, a fim de destruir os baluartes que o inimigo procura edificar em minha vida. Senhor meu Deus, pelo teu poder e pelo poder do teu Espírito Santo, sou capaz de resistir ao diabo para que ele fuja de mim, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração, obrigado por esse tema, obrigado, Senhor, por todo aquele que ainda vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu te peço também que abençoe todo aquele, Senhor, todo aquele que precisa te reconhecer como único e suficiente Salvador. Ajuda aquele, Senhor, que quer ter um compromisso contigo, ajuda aquele que está no leito de um hospital, ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda nosso país, ajuda nossa liderança para que ele venha fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.